Bem-vindos de volta. Nessa aula, nós vamos escrever o nosso primeiro contrato inteligente, para a gente ver como é que é simples escrever e executar o nosso primeiro contrato. Nas próximas aulas, nós vamos aprender melhor o que é Ethereum e o que é a máquina virtual do Ethereum que executa os contratos. Mas nessa aula, nós vamos ser bem pragmáticos. A gente vai apenas aprender a usar a Remix, a IDE Remix, para escrever e compilar e executar o contrato. E depois a gente vai entender como é que funciona por baixo dos panos. Bom, está aqui o que a gente vai fazer nessa aula. Nós vamos escrever o nosso primeiro contrato e para isso nós vamos seguir 3 passos. Declarar o compilador, que a gente vai usar para compilar o contrato, declarar o contrato e criar uma variável de estado. Vamos então colocar a mão na massa. Vamos aqui entrar em remix.ethereum.org, como nós vimos na última aula, vai abrir o ambiente do Remix. Aqui no explorador de arquivos, em contratos, basta clicar o botão direito, que travou aqui o botão direito. Pronto, botão direito. Apareceram muitos mais arquivos dessa vez, nos meus arquivos de teste. E clica, botão direito, New File. Você pode dar o nome que você quiser. Geralmente começa com uma letra maiúscula. Vou chamar ele de Hello World.sol. Não tinha nenhum Hello World, então ele aceitou. Hello World.sol. Sol é de Solidity. Vamos voltar aqui agora a ver o nosso passo a passo. Primeiro, vamos declarar o compilador que a gente vai usar. Existem várias versões do compilador. Cada versão do compilador vai gerar um bytecode, um código binário, vamos dizer assim, um código fonte diferente. Então, se nós usarmos, por exemplo, uma versão muito antiga, o resultado final não vai ser bem o que a gente quer. Então, temos que prestar atenção no compilador que a gente vai declarar. Para declarar o compilador, a gente escreve pragma solidity e logo após a versão do compilador. Por exemplo, uma versão boa é 0.8.7. Não é a última, mas é a que o Remix utiliza como padrão. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, é que ele utiliza como padrão. Mas declarar uma versão fixa, uma versão única, geralmente não é a melhor estratégia. É mais interessante colocarmos chapéu antes do número. Isso tem a ver com semântica de versão. E o chapéu quer dizer aceite qualquer versão 0.8.7 ou maior, desde que esse 8 não mude. Por exemplo, ele vai compilar em 0.8.10, mas não vai compilar em 0.9. Qualquer coisa. Então vamos colocar pragma solidity, chapéu 0.8.7. Passo 2, declarar o contrato ou inicializar o contrato. A gente faz isso com a palavra-chave contract e o nome do contrato. Vou chamar ele de Hello World. Não precisa ser o mesmo nome do arquivo. O arquivo se chama helloworld.sol e o contrato Hello World, mas não precisava. Um contrato em Solidity, para quem está acostumado a programar em linguagens orientadas a objetos, um contrato se parece muito com uma classe e uma linguagem orientada a objetos. Se você nunca programou ou nunca programou numa linguagem orientada a objetos, não tem problema. Isso é mais só para quem já está acostumado. Bom, e aí para a gente colocar o corpo do contrato é entre chaves. Solidity é uma linguagem que se parece muito com Java, JavaScript, C, onde a gente usa muito chaves. Passo 2, declaramos o nosso contrato. Agora vamos para o passo 3, criar uma variável de estado. Variáveis de estado em Solidity são variáveis que ficam armazenadas permanentemente na blockchain, ao contrário do que serão as variáveis locais, que só existem dentro de funções enquanto a função está sendo executada. Variáveis de estado, novamente, para quem está acostumado a programar, poderíamos pensar que são variáveis que ficam armazenadas num banco de dados. No caso, o banco de dados é a blockchain. Então, variáveis de estado são variáveis permanentes. Vamos criar uma variável de estado. Solidity é uma linguagem
tipada, ou seja, nós temos que declarar o tipo da variável ao declarar a variável. Então, eu vou criar uma variável do tipo string, eu vou dizer que ela é pública, veremos melhor isso com o tempo. Pública quer dizer que ela pode ser acessada de fora do contrato e de fora da máquina virtual do Ethereum. Por enquanto, apenas coloque string pública, vamos dar um nome, vou chamar ela de olá e vou associar ela, assim que eu vou declarar, eu já vou dar um assignment, já vou dar um valor para ela. Dá o valor, claro, de hello world. Ponto e vírgula, toda declaração em Solid termina com ponto e vírgula, a menos que seja tipo a declaração de um contrato ou de uma função, que aí nós temos que colocar o corpo, mas no caso aqui não tem corpo, então ponto e vírgula, e por enquanto só isso. Vamos salvar. Ctrl S no Windows, no Linux, acho que é Ctrl S, bom, no Mac não tem Ctrl, né? Não estou acostumado com Windows, então Ctrl S para salvar. Quando a gente salva, ele já faz a compilação do contrato. Ou então aqui na esquerda a gente poderia botar compile hello world. Ele compilou com um warning, com um aviso. A gente vai ver esse aviso depois. Esse aviso diz que a gente não declarou uma licença. Não é obrigatório, mas é interessante declarar uma licença, mas isso fica para depois. Agora podemos fazer o deploy do contrato. Enquanto a gente não fizer o deploy, a gente só tem o código-fonte, não dá para fazer nada. O outro ícone aqui, que está meio invisível por causa do Loom de gravação, nós escolhemos aqui em Environments, Remix VM de Virtual Machine e clicamos no botão Deploy. Aqui a gente vai fazer o deploy local. Aqui embaixo está o contrato, foi feito o deploy, os contratos deployados, né? Deployed contracts, os contratos enviados. Se eu clicar nessa setinha, ele vai abrir as opções que eu tenho para executar, as funções que eu tenho para executar. Veremos isso aos poucos. Mas clicando em Olá, aqui embaixo já retorna Hello World, que foi o valor da variável Olá que nós demos Hello World. Bom, então é isso. Nessa aula nós escrevemos, compilamos e fizemos o deploy, nosso primeiro Smart Contract, contrato inteligente, para vermos como é simples utilizar o Remix. E até a próxima aula.